Bom dia a todos. São 9h10. Existindo o quórum, declaro aberta esta sessão ordinária da Primeira Câmara, no dia 15 de outubro de 2024. Ordem do dia. Discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 24 de setembro de 2024. Em discussão, como não há discussão, declaro aprovada a ata da primeira sessão realizada no dia 24 de nove de 2024. Apreciação e julgamento de processo. Processo 2081-2017, da minha relatoria, é uma tomada de conta especial, exercício de 2017, da Prefeitura Municipal do Cantar, do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Saúde. Responsável, o senhor Carlos José da Silva. Indago o procurador se quer fazer uso da palavra. Fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Diante do exposto, acompanhando parcialmente tanto o posicionamento do controle externo como do Ministério Público, e voto nos seguintes termos. Pela emissão de parecer prévio, a Câmara Municipal do Cantar, para que julgue regulares com ressalvas a tomada de conta especial das contas de gestão do prefeito, senhor Carlos José da Silva, exercício 2017, com fundamento no artigo 17, inciso 2 da Lei Complementar 0694, dando-lhe quitação na forma do artigo 19 da mesma norma, em face de prestação de contas incompleta, portal de transparência ineficiente, não atendimento no prazo previsto da IN 05/2004 TCRR, quanto à remessa das folhas de pagamento. 2. Determinar ao atual prefeito a observância dos itens 1.1 a 1.3, acima, que motivar as ressalvas das presentes contas, bem como o relatório das atividades do controle interno. Para que descreva as atividades eventualmente realizadas no exercício junto à unidade jurisdicionada e o resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos termos do artigo 74, inciso 2 da Constituição Federal. Afastar a responsabilidade da senhora Luzineide Fernandes de Oliveira, remeter os autos à Câmara Municipal do Cantar para que se pronuncie sobre as presentes contas na forma da lei, pela aprovação do projeto de parecer prévio, de acordo com o presente voto, pelo arquivamento dos autos após cumpridas formalidades legais. Multa procedimental. Inciso 1, pela aplicação de multa através de acórdão no montante de 20 UFES ao senhor Carlos José da Silva pelo encaminhamento incompleto da prestação de conta de gestão, pelo encaminhamento intempestivo da PFNet das folhas de pagamento de janeiro a dezembro de 2017, infringindo os artigos 1º, 3º da IN 05/2004 e pela não publicação dos demonstrativos gerenciais mensais previstos nos anexos 5 e 9 do artigo 26 da IN 02 do TCE Pleno, com fruto no artigo 63, inciso 5 da Lei Complementar 0694, que deverá ser recolhido ao Fundo de Modernização desta Corte de Contas, de acordo com o disposto no artigo 292, parágrafo 3º do Regimento Interno, pela aplicação de multa através de acordo no montante de 10 UFES ao senhor Mécio Roberto Moraes da Silva, pela não publicação dos demonstrativos gerenciais previstos nos anexos 5 a 9 do artigo 26, ou 11, aliás, do artigo 26 da IN 02/2014, TCE Pleno, com fruto no artigo 63, inciso 5, da Lei Complementar 0694, que deverá ser recolhida ao Fundo de Modernização desta Corte de Contas, de acordo com o disposto no artigo 292, parágrafo 3º do Regimento Interno. 3. Pela autorização, desde logo, nos termos do artigo 29, inciso 2 da Lei Complementar 0694, a cobrança judicial da dívida que se refere ao item 1.2, caso não atendida a notificação. Encaminhar cópia do acordo, acompanhado de relatório e volta à Câmara Municipal do Cantar, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto, pelo arquivamento dos autos, após cumpridas as formalidades legais. Conta do Fundo Municipal de Saúde, pelo julgamento irregular da tomada de conta especial do Fundo Municipal de Saúde,
do município do Cantar, exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Carlos José da Silva, com fundamento no artigo 17, a linha B e F da Lei Complementar 0694, em face de prestação incompleta, manter servidores seletivados nas atividades fins da saúde, em detrimento da contratação de pessoal por meio do concurso público, bem como a sua prorrogação. Manter servidores seletivados nas atividades de saúde sem contrato de trabalho. Determinar ao atual prefeito a observância dos subitens 1, 1.1 e 1.2, acima que motivar a irregularidade das presentes contas, pela aplicação de multa, com fruto no artigo 63, inciso 1, no montante de 10 UFES, ao senhor Carlos José da Silva, em face das irregularidades das presentes contas, observâncias acima, a ser recolhido ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas. 4, pela aplicação de multa com fulcro no artigo 63, inciso 2 e 5 da Lei Complementar 06, no montante de 20 UFES, ao senhor Carlos José da Silva, em face das não observâncias acima, subitem 1.1, 1.2 e 1.3, a ser recolhido do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas. Pela autorização, desde logo, nos termos do artigo 29, inciso 2 da Lei Complementar 0694, a cobrança judicial da dívida que se refere o item 3 e 4, caso não atendida a notificação. Pela aprovação do acordo, projeto de acordo, nos termos do presente voto, pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, pelo julgamento regular, com ressalva da tomada de conta especial do Fundo Municipal de Assistência Social do município do Cantar, exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Carlos José da Silva, com fundamento no artigo 17, inciso 2 da Lei Complementar 0694, dando liquidação na forma do artigo 19 da mesma norma, em face da prestação incompleta, determinar atual prefeito a observância do subitem 1.1 acima, que motivou a regularidade com ressalva das presentes contas. 3, pela aplicação de multa com fruto no 63, inciso 3, inciso 5 da Lei Complementar 06, do montante de 10 UFES, a senhor Carlos José da Silva, em face da inobservância acima, a ser recolhido ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas. 4, pela autorização, desde logo, nos termos do artigo 29, inciso 2 da Lei Complementar 0694, a cobrança judicial da dívida que se refere ao item 13, caso não atendida a notificação. 5, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto, pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. Aqui a única divergência que eu tive foi com relação ao Fundo de Saúde, porque o controle externo pedia pela regularidade com ressalvas, mas ocorre que ele fez, não só, a irregularidade não é só por conta da questão do concurso público, mas, sobretudo, porque terminou seletivado, o pessoal ficou sem contrato, então ficou ganhando o salário sem ter nenhum fundamento legal. Por isso, eu entendi que cabia a irregularidade. É como voto. Em discussão. Conselheira? Sim, pois não? Em relação às contas do Fundo Municipal de Saúde e o outro fundo de Assistência Social. Assistência Social, eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Porém, com relação ao parecer prévio, né, em se tratando de parecer prévio, não me parece adequado o tribunal aplicar a multa. Se ele está dando parecer, uma certa, a meu ver, uma certa incongruência. Eu tiraria completamente essas multas relacionadas com o parecer prévio, porque me surgiu aqui que essas multas que Vossa Excelência aplicou, ela está relacionada com o parecer. Ou na melhor das hipóteses, sugerir à Câmara a aplicação da multa, pelo atraso, pela falta de... Você está falando dessa multa procedimental? Isso. Mas, assim, é porque a gente discutiu aqui que, quando se trata de descumprimento de alguma questão relacionada ao Tribunal de Contas, que cabia multa procedimental, porque aqui ele não encaminhou um encaminhamento da APF. De janeiro a dezembro, ele mandou um encaminhamento para o tribunal, que nós temos uma instrução normativa que disciplina que todos os gestores têm que encaminhar a folha de pagamento, né, mensal. Então, assim,
eu tenho vasta jurisprudência nesse sentido, que multa procedimental, dentro de parecer prévio, cabe. Por exemplo, quando a questão no parecer prévio das contas de governo, pela questão da lei de responsabilidade fiscal, quando ele deixa de publicar, também a gente aplica multa procedimental e essa multa é para o Tribunal de Contas. Então, assim, conselheiro, eu estou seguindo a questão que é uma questão, a jurisprudência com relação aos votos que eu relato, né? Sim. Porque, veja bem, a emissão de parecer prévio, aqui já está dizendo, sugerindo à Câmara que julgue irregulares com ressalvas em razão de prestação de contas incompleta, não é isso? Portal da transparência ineficiente e o não atendimento do prazo. Ora, aqui já está dizendo qual é o motivo do parecer prévio ser pela regularidade com ressalva. Essas são as ressalvas. Agora, a multa já é sanção. E sanção não é da nossa jurisdição em parecer prévio. Em contas de governo. Nós não podemos aplicar sanção. O máximo que a gente pode fazer é sugerir ao legislativo que aplique, mas não me parece adequado, dentro de parecer prévio, a gente aplicar a multa. Fica uma incongruência aí. Não é o fórum adequado para a aplicação de multa. Agora, o fundo não, aí já é gestão propriamente dita. Não Assim, porque a multa, assim, na minha avaliação, por exemplo, é principalmente pelo não atendimento da remessa das folhas de pagamento. Nós temos uma instrução normativa que é praticamente uma norma, né? O jurisdicionado deve obediência às instruções normativas. Então, assim, se a gente não pode aplicar multa procedimental, então a instrução normativa vai ficar letra morta. Então, assim, eu respeito a opinião de Vossa Excelência, mas eu mantenho essa multa procedimental, até porque tem muita jurisprudência em relação a isso. Nesse específico ponto, eu voto no sentido de que seja sugerido à Câmara a aplicação da sanção. Conselheira, só no Fundo Municipal de Saúde, né, tem uma multa do seu Carlos José da Silva que está 20 UFES, né? E todos os outros, com relação aos fundos, está sempre 10. Né? E acho que teve uma sessão que nós tínhamos até divergido com relação à multa e ficou meio que pacificado que seria sempre 10. Você está falando que é do Fundo de Saúde? De saúde. Mas acho que do Fundo de Saúde. Eu vi isso aí são também. 10 UFES. Mas aplicação de multa de 10 UFES. A próxima. A próxima, né? É por causa da fundamentação. Isso. Eu tive a mesma dúvida. A sugestão para ficar 10 também? Lembra que nós teríamos... Eu acato. Teria... Então, a conselheira Simone... Eu acompanho Vossa Excelência. Né? Eu acredito que nós até tivemos também, foi até na prestação de contas, nas contas de Mucajaí, né? Que aconteceu exatamente isso. A multa procedimental, né? Então, acompanho Vossa Excelência. Conselheiro, a divergência a sugestão da conselheira Simone de reduzir de 20 para 10. Tranquilo, não há nenhuma objeção. Eu até verifiquei isso também, porque a Vossa Excelência fundamentou em 2 dispositivos diferentes. Aí, por isso que eu considerei que a de 20 UFES teria algum sentido, porque é quando acontece aquela situação. O inciso 1 é quando não há débito. Por isso foi 10. No outro caso, pelo menos foi como a Vossa Excelência colocou aqui. Mas tudo bem, para mim o valor da multa... eu sempre gosto de decidir em boa ultimamente, eu estou assim, bastante flexível com multa, né, para o pessoal do interior. Eu tenho colocado as multas bem baixas, porque eu acho que os prefeitos eles têm mais dificuldades, né? Então declaro aprovado o projeto de parecer prévio de número 27/2024 do TCE Primeira Câmara, com a divergência do conselheiro Dantas em relação à multa, que, no entender dele, a multa deve ser sugerida à Câmara e não aplicada pelo tribunal, e com a observação da conselheira Simone, que reduziu de 20 para 10, e com a anuência da relatora e do conselheiro Dantas, né? Isso.
O acordo 328, TCE Primeira Câmara, o acordo 329, TCE Primeira Câmara, e o acordo 330/2024, TCE Primeira Câmara. O outro processo da minha relatoria também é o processo 1336/2019, é prestação de conta exercício 2017 do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, da Prefeitura do Cantar. Responsável o senhor Carlos José da Silva e a senhora Elisângela Rodrigues Santos. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Diante de todo o exposto, divergindo do posicionamento tanto do controle externo como do Ministério Público de Contas, voto os seguintes termos. Pelo julgamento regular das contas do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, do exercício 2017, sob a responsabilidade do senhor Carlos José da Silva, prefeito, e a senhora Elisângela Rodrigues, secretária de Educação do município do Cantar, com fundamento no artigo 17, inciso 1 da Lei Complementar 0694, dando liquidação na forma do artigo 19 da mesma norma. 2. Recomendado ao prefeito que encaminhe os extratos bancários quanto às prestações de conta anual e pela aprovação do acordo nos termos do presente voto. Pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. É como voto. Em discussão, em votação. Conselheira, eu até fiquei em dúvida aqui fiquei bem confusa nesse voto, né, porque houve uma divergência total, praticamente, tanto do controle externo como do MPC. Né? No controle externo, eles tinham uma devolução, tanto o seu Carlos como a senhora Elisângela, de 1 milhão e alguma coisa. Né? E eu fiquei bem... Né, porque não... todos os achados no seu voto, eles foram... divergidos, né, com relação ao MPC e o controle externo. É só com relação a essa multa não, essa diferença que eles identificaram de devolução, que eu não consegui muito compreender. Tá, deixa eu colocar aí. Os votos, deixa eu falar aqui. Eu estou vendo aqui. Cadê onde é que está aqui, na GD aqui? Ah, sim. Exato. Assim, o conselheiro Simone, está até bem aqui, é que, na verdade, o controle externo entendeu que isso era uma devolução em termos financeiros, mas isso é uma questão contábil, foi uma questão contábil. Então, assim, não tem devolução nenhuma. Tanto que a conta foi considerada regular. Assim, a gente está encontrando assim, muitos erros nesse sentido. Então, não tinha devolução nenhuma. A senhora comentou. Era uma questão contábil mesmo, sabe? Só, entendeu? Então, não tinha devolução, não, desse valor. Por isso que a conta não é nem regular de ressalva, está regular, porque foram justificadas todas as questões que foram na defesa deles, né? Isso, entendeu? Na conta passada de Mucajaí também a gente encontrou essa questão aí. Ele tinha uma devolução altíssima, a gente foi verificar, não se concretizou, e tinha porque eles não tinham considerado que tinha havido uma suplementação e tinha resolvido a questão. Também eles levaram em consideração só a questão contábil, em questão disso aí. Ok. Em votação, conselheira Simone, se Vossa Excelência quiser pedir vista, também pode. Não é da minha Câmara, não se preocupa. Com a relatora. Conselheiro Dantas. Com Vossa Excelência.
Então, declaro aprovado o acordo de número 331/2004, TCE Primeira Câmara. Inclusive, a gente até demorou, ficou esperando essas contas do Fundeb para votar tudo junto, porque se, por exemplo, tivesse alguma irregularidade, devolução de dinheiro, ia interferir nas contas de gestão, né? Sim. A gente aguardou. E agora nós temos 2 processos, antes de entrar em atos de pessoal, da relatoria do conselheiro Manuel Dantas Dias, que é o processo 4104/2019, prestação de conta de gestão exercício 2018, Secretaria de Estado da Saúde e do Fundo Estadual de Saúde. É responsável o senhor Ailton Rodrigues Vanderlei e o senhor Marcos Antônio Alves. Indago ao procurador de contas, quer fazer uso da palavra. Com a palavra, o conselheiro relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva do voto. Pelo reconhecimento da prescrição intercorrente na prestação de contas de gestão da Secretaria de Estado da Saúde e do Fundo Estadual de Saúde, relativas ao exercício financeiro de 2018, sob a responsabilidade do senhor Ailton Rodrigues Vanderlei e Marco Antônio Alves. Marco Antônio Alves, titulares da pasta durante o exercício auditado, de acordo com o artigo 8º da Resolução número 10, 2023, TCE Pleno. 2, pela extinção do presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso 2 do artigo 487 do Código de Processo Civil. 3, pela quitação dos responsáveis. 4, pela aprovação dos respectivos projetos de acórdãos, nos termos do presente voto. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos, após cumpridas as formalidades de estilo. Em discussão. Conselheiro Dantas, só tem uma data aí que eu observei, num parágrafo de assim, colocou realmente, a análise da defesa, né, colocou como uma citação. Mas, assim, em tese, Vossa Excelência está correta? Exatamente nesse parágrafo, essa data 7/4/2020, ela está errada. É para... É 10 de 9 de 2020, né? Exato. Só conselheiro Simone. Obrigado pela observação. Com o relator, Eu presidente. também acompanho o voto do eminente relator e declaro aprovado o acórdão de número 332/2024, TCE Primeira Câmara, e o acórdão 333/2004, TCE Primeira Câmara. Processo 02-101/2022, auditoria de conformidade, análise de edital número 01/2029, SEMAS, Prefeitura Municipal do Iramutã. Responsável o senhor Benício Roberto de Souza e Vivian da Silva Mafra. Indago ao procurador de contas, quer fazer uso da palavra. Com a palavra, o conselheiro relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva do voto. Item 1. Pelo reconhecimento da legalidade do edital número 001/2022, destinado à contratação de profissionais para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Assistência Social do Iramutã, sob a responsabilidade do senhor Benício Roberto de Souza, prefeito, e da senhora Vivian da Silva Mafra, secretária municipal de Ação Social. 2, pela juntada de cópia do acórdão aos autos do processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Iramutã, referente ao exercício 2022. 3, pela aprovação do projeto de acordo, que ora submeto ao julgamento dos nobres pares. E, finalmente, pelo arquivamento do presente feito após cumpridas as formalidades legais. Em discussão. Eu vi aqui, né, conselheiro Dantas? O prefeito fez tudo certinho, né? Fez. Estava em época de Pandemia. Estava em período de excepcionalidade. Ele fez só por 6 meses, publicado só mais um, e já fez o concurso público. 580 vagas, né? Pois é. Então, assim, eu voto com Vossa Excelência, conselheira Simone. Acompanho o eminente relator, presidente.
Então, declaro aprovado o acórdão que constitui de 334/2024, TCE Primeira Câmara. O restante dos processos, todos são atos de pessoal. Vou fazer só a leitura apregoar os processos, né? E depois nós voltaremos em conjunto, em bloco, né? Processo da minha relatoria, né? Processo 0397/2022, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade do Precem, responsável senhor Cleito da Silva Pinheiro e Maria Divina Moreira de Araújo, que é beneficiária. Processo 0667/2022, registro de ato de concessão pensão civil por morte, servidor nativa, modalidade temporária do Precem. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro, os beneficiários, a senhora Andressa Suede Fernandes Rodrigues e Lucas Felipe Fernandes Rodrigues, né, que são os beneficiários. Processo 0675/2022, registro de ato de concessão de pensão civil por morte do servidor nativa, modalidade temporária, Precem. Responsável, o senhor Cleito da Silva, o beneficiário, o senhor Andrei Everton Severino Rodrigues. Processo 2001/2022, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, regime de Precem também. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro, beneficiário, senhora Rosineide Farias da Cunha. Processo 2779/2022, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE. Responsável, senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha, e a beneficiária, a senhora Salomé Salvatierra Velasquez. Processo 0215/2023, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por idade do IPE. Responsável, a senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha e o beneficiário, a senhora Maria das Graças Castro Nascimento. Processo 0441/2023, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, regime de previdência social dos servidores públicos do município de Boa Vista, Precem. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro e a beneficiária, a senhora Maria Francisca de Faria Queiroz. Processo 0786/2023, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial da Polícia Civil, do IPE. Responsável, a senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha, beneficiário, a senhora Eliane Gonçalves. Processo 1517/2023, registro de ato de concessão de pensão civil por morte da servidora nativa, modalidade vitalícia, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE. Responsável, a senhora Sinária de Castro Machado Pontes. Beneficiário, a senhora Juraci Alves de Souza. Processo 1522/2023, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição do Precem. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro. Beneficiária, a senhora Grace Coelho Cabral. Processo 1604/2023, registro de ato de concessão de pensão civil por morte de servidor da inatividade, modalidade temporária do Precem. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro. Beneficiária, a senhora Ana Beatriz Almeida de Souza. Processo 1831/2022, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por invalidez com proventos integrais do Precem. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro. Beneficiária, a senhora Cristiane Rocha. Processo 2293/2023, registro de ato de concessão de pensão civil por morte de servidor nativa temporária do IPE. Responsável, a senhora Sinária de Castro Machado Pontes. Beneficiária, a senhora Yasmin Almeida Baraúna Pinheiro e a senhora Lívia Alves de Azevedo e Sara Cristina Pontes de Azevedo. Processo 2525/2023, registro de ato de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais do IPE. Responsável, a senhora Sinária de Castro Machado Pontes. Beneficiário, o senhor Adailson Santos da Silva. Agora, os processos de relatoria do conselheiro Manuel Dantas Dias. Processo 2522/2021, registro de ato de concessão de pensão civil por morte de servidor na inatividade, modalidade vitalícia,
Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do município Precém. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro. Beneficiário, a senhora Antônia Furtado do Lago. Será que é meu parente? Processo 337121, registro de ato de concessão de aposentadoria voluntária por idade do IPE. Responsável, o senhor José Haroldo Figueiredo Campos. Beneficiária, a senhora Brasília de Fátima Ferreira Almeida. Basília, não é Brasília não, Basília. Processo 0186-2022, registro de ato de concessão de pensão civil por morte de servidor público na atividade, modalidade temporária do Precém. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro. E beneficiário, Ranieri Pedrosa Nakayama. Processo 1369-2022, registro de ato de concessão de pensão civil por morte de servidor nativa, modalidade vitalícia, no Precém. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro. Beneficiário, a senhora Almerinda Barroso de Lima. Processo 1489-2022, registro de ato de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais do IPE. Responsável, a senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha. Beneficiário, o senhor Virlande Damasceno Andrade. Processo 2672-2022, registro de ato de concessão de pensão civil por morte na modalidade vitalícia do Precém. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro. Beneficiário, a senhora Antônia Moraes de Souza. Processo 2693-2022, registro de ato de concessão de pensão civil por morte de servidor nativa, modalidade vitalícia. Regime de previdência social dos servidores de Boa Vista, o Precém. Responsável, o senhor Cleito da Silva Pinheiro. Beneficiário, a senhora Alcimira Miranda Pena. Processo 3261-2022, registro de ato de concessão de aposentadoria por idade do IPE. Responsável, a senhora Adriana Siqueira de Melo Padilha. E beneficiário, a senhora Joana Francisca de Souza Neto. Em discussão, em votação, conselheira Simone. Acompanho os respectivos relatores. Conselheiro Presidente. Dantas. Acompanhe os respectivos relatores. Eu também acompanho o voto do conselheiro Dantas, porque os outros são da minha relatoria, né? Comunicações. Sem comunicações, Tudo certo. presidente. Ministério Público. Sem Conselheiro. comunicações, presidente. Conselheiro Dantas. Sem comunicações, presidente. Também sem nenhuma comunicação, não havendo mais nada a tratar. São 9h45, declaro encerrado a presente sessão.